você lê o que está escrito. Então, ele deixa bem claro para aquelas pessoas que estavam ali, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir. É uma vinda, né? Não é ver simplesmente. Jesus como? Voltando. Se ele estava voltando, ele não estava mais lá. Ele já teria sido crucificado, crucifixado, levado aos céus, à Assunção, todo aquele roteiro. E ele fala agora de uma segunda aparição, e que os discípulos estariam com o coração batendo fisicamente, literalmente, para ver Jesus corporalmente voltando nas nuvens. E essas nuvens, muitos, como preteristas, por exemplo, levam isso como se fosse um juízo, né? Só que Jesus voltaria com os seus anjos. Isso já não é mais juízo, é uma vinda literal, né? Jesus, Lucas, inclusive, quando escreve Atos, ele deixa bem claro que a forma como Jesus foi levado, 2 anjos apareceram para aqueles discípulos e disseram para eles, olha, fiquem bem tranquilos, que da mesma forma como Jesus está indo, ele estará voltando. E Jesus já tinha deixado claro para os seus discípulos que isso ocorreria diante da visão deles. Agora, a visão de quem? A visão direta desses discípulos pessoais de Jesus Cristo. Então os teólogos, eles se retorcem, eles se batem aqui uns nos outros, porque esse texto é uma problemática se você não admitir que houve um erro aqui dentro. E eles não vão admitir isso para você. Perfeito, quem vai admitir é justamente o livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Mas aí que tem um detalhe também que eu achei interessante. Só um ateu pode ser honesto com o texto. Porque uma pessoa comprometida com a religião cristã, ela jamais vai admitir uma fraqueza dessa de Jesus, uma vulnerabilidade dessa de um homem que disse que voltaria naquela época. Infelizmente, tem essa questão da agenda para cumprir, né? E essa agenda impede eles de admitir certas coisas. É complicado. E tem um detalhe que eu achei interessante, Jason. Você citou essa lista de teólogos renomados, né? Que de alguma forma escapam dessas questões. Porém, também achei interessante o fato de você ter colocado alguns argumentos que seriam as tentativas que alguns tentam, muita redundância, tentativas que alguns colocam para tentarem resolver essa questão dessa passagem específica. Então, pelo que vi aqui no seu livro, né, foram 7 argumentos que tu listaste, mas para não citar todos os 7, apenas separei 4 argumentos que também achei pertinentes, que são uma tentativa de explicarem essa questão da passagem de Mateus 16. O primeiro argumento que pontuei aqui seria o argumento da transfiguração. Este argumento tem sido um dos mais utilizados por boa parte dos teólogos. Por que vem com essa questão de que não lá deveria estar falando da transfiguração? Não seria tipo uma coisa favorável para eles? Como é que você explicaria isso? Será que a transfiguração aí, Mateus 16, 27 e 28? Bom, o que eu tento fazer aqui, na verdade, é ser honesto com o meu público. Eu não posso apresentar apenas o meu ponto de vista e a minha interpretação, porque isso ficaria muito tendencioso. Então, o que é que eu faço? Eu mostro para as pessoas outros pontos de vista. E quais os motivos que me levam a discordar desses pontos de vista. Então, quando o teólogo chega e diz assim, olha, o que Jesus está falando aqui, em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, se trata da transfiguração, eu mostro o que eles pensam sobre a transfiguração e mostro que o texto da transfiguração não se aplica como um cumprimento para esse texto de Mateus, capítulo 16, 27 e 28. Então, são tentativas, são chamados embromations, né? Que os teólogos utilizam para poder escapar de algo que está claro aqui. Então, o capítulo 17 da transfiguração, que eu tinha falado outroramente, ele não se aplica como cumprimento para o que diz Mateus 16, 27 e 28. Já que o texto diz, em verdade eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E como é que vai vir um Filho do Homem no seu reino? Com anjos. Eu pergunto para você, na transfiguração você vê anjos lá, Richard? Não, esse detalhe aí não tem. Não tem na transfiguração, não tem anjos. E também não tem recompensa. O que você vai ver ali, na verdade, é uma miniatura, uma forma de Moisés, o legislador, e também o Elias, como
o maior de todos os profetas, aparecendo para confirmar o ministério de Jesus, quanto o que ele está dizendo é verdade. Só isso, nada mais. Então, o que está mostrando ali, na verdade, é uma forma para os discípulos acreditarem, é uma confirmação divina, onde Moisés aparece e Elias, para confirmar o ministério de Jesus. Nada mais do que isso. Não se trata de uma vinda. Jesus está falando de uma vinda, algo que a gente não vê nesse texto. Então, o que eu faço? Eu trouxe o primeiro argumento, que é o argumento da transfiguração. Após ele, eu venho mostrando, derrubando esse argumento e mostrando que ali não tem condição. Depois eles vêm para o argumento da ressurreição de Jesus. Tem muitos, olha só, cara, como é que são as coisas. O Espírito Santo sopra em alguns teólogos para dizer que o cumprimento é a transfiguração. Agora, o que me deixa besta é que existem outros teólogos que discordam e dizem não é a transfiguração o cumprimento de Mateus 16, 27, 28, mas sim a ressurreição de Jesus. Olha a contradição aí. Bom, esse é um tópico que acabei não listando, mas agora fiquei curioso. Por que é a ressurreição de Jesus? Fica confuso. Por que partem por esse caminho, então? E porque discordam Jesus de volta. Outros. Jesus volta. Jesus volta dos mortos e automaticamente essa volta, por exemplo, Jesus não falou para o ladrão que estava na cruz junto dele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Sim. Então, segundo esses teólogos, Jesus foi, mas Jesus voltou. Entendeu mais ou menos? E essa volta de Jesus, os discípulos estavam vivos e era a ressurreição de Jesus. Mas Jesus em nenhum momento diz que será na sua ressurreição. Outra, a ressurreição de Jesus na ressurreição de Jesus não houve recompensa de justos e injustos. Ou houve? Como também não houve o movimento de anjos. Jesus não estava com anjos ali na sua volta. Então não é plausível coisa dessa. E o Richard Balkan, por exemplo, o Leon Morris, o D. Carson, por exemplo, e o N.T. Wright, eles confirmam essa possibilidade de que Jesus, de fato, veio e esse texto se cumpriu na ressurreição de Jesus. E aí tem ainda muitos outros, como o Richard Thomas France, né, um teólogo especialista que fala sobre esse assunto e diz que Jesus voltou ali e tal. Eu pergunto, de onde foi que eles tiraram essa conclusão? Não há possibilidade alguma desse texto ser confirmado, o cumprimento desse texto ser confirmado ali na ressurreição, né? E depois eu trago outros argumentos, vou listando vários argumentos, inclusive o argumento do Pentecostes. Inclusive curioso. O Pentecostes. Já ouvi falar, só que não tenho muita noção do que seria isso daí. O pessoal, olha como é que são, olha como é que é, pessoal, vocês que estão me ouvindo aí agora. Olha como que funciona a desonestidade do teólogo. Eles discordam do ponto de vista, diz que não foi na transfiguração. Logo, quando eles discordam que não foi na transfiguração, Richter, eles destroem os argumentos daqueles homens guiados pelo Espírito Santo, que segundo eles foi o Espírito Santo que disse que o cumprimento estava na transfiguração. Aí eles dizem, não, mentira, não está lá. Está na ressurreição. Eles falam, não, também não está na ressurreição. Esses teólogos estão sendo desonestos com vocês, mas está no Pentecostes. Aí, poxa, como é que pode estar no Pentecostes? Sendo que o próprio Jesus, né? Aí ele diz, bom, está no Pentecostes por quê? Porque Jesus, aliás, veio sobre os cristãos primitivos, né? O Espírito Santo. Aí eles dizem que esse Espírito Santo foi o próprio Jesus. Ora, por favor, ali, aquele fenômeno que ocorreu no dia de Pentecostes não pode estar ligado a Mateus 16, 27 e 28. Por gentileza. Não há essa possibilidade. Meio que vão pelo caminho da Trindade, como se o Espírito Santo fosse Jesus, no caso? Dá para pensar dessa forma? Sim, exato. Pode pensar dessa forma, não há problema nenhum. Então eu coloco esse argumento, apresento os pontos de vista deles e mostro que esse argumento do Pentecostes não se encaixa para ser uma resposta ao que Jesus tinha falado em Mateus 16, 27 e 28. Aí eu digo aqui, olha, quem desceu foi o Espírito Santo e não Jesus, o Filho do Homem. Outra, não envolve anjos.
Jesus falou de anjos. Onde que no Pentecostes envolveu anjos? Ou envolveu uma descida gloriosa de Jesus nas nuvens? Não é acompanhada de retribuição segundo as obras. E outra, não envolve reino. Jesus deixou claro que envolveria reino.